Bom dia a todos, graça e paz, prazer estar com vocês aqui nesta manhã tão linda, nesta igreja que só cresce. Cada vez que eu venho aqui tem mais gente, mais coisas acontecendo. Isso é demonstração do poder do Espírito Santo que está sobre esta igreja. Creio que daqui será um celeiro de missionários, amém? É lindo ver se mover na Zona Sul, irmãos, é lindo demais. Nós vamos viver coisas maravilhosas. Louvo a Deus pela vida do pastor Vini, um grande amigo, um irmão, um discípulo, uma pessoa que caminha comigo há muito tempo, muitos anos, a gente é amigos, mais de 10 anos, muito bom ver o que ele tem feito na vida do pastor Vinícius e da pastora Dani, muito lindo, gente. Bom, como aqui já foi falado, esse livro está sendo lançado na sede agora dia 16, estou lançando aqui hoje também. Ele foi prefaciado pelo pastor Josué Valandro. Se você quiser ler, se você conhece alguém que está passando por um deserto, está passando por um momento difícil na vida, esse livro vai falar ao seu coração, porque toda a base dele vem da palavra de Deus. Obrigado por estar com vocês. Eu também quero agradecer a Deus pelas orações, pela minha filhinha Maria. Eu sei que o povo daqui, a equipe de intercessão estava orando, não sei se vocês sabem, minha filhinha Maria de 2 anos ficou no hospital 7 dias internada. Os médicos estavam talvez dando alguns diagnósticos, que seria ou leucemia ou a metástase, mas o Senhor curou em 7 dias. Cristo seja glorificado. Cristo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Eu estava aqui agora, fui muito tocado por esse louvor. Sabe quando você sobe ao púlpito com o coração compassivo, um coração assim, o louvor tocou muito meu coração. Eu espero que Deus fale com você esta manhã, nesta mensagem, amém? Vamos lá? Um dos grandes dilemas da vida é encontrar um trabalho, uma profissão, e ser realizado naquilo que faz, sim ou não? Lembra de quando você era pequeno? Uma das perguntas mais feitas era: o que você vai ser quando? Aí você respondia: eu quero ser um astronauta, eu quero ser um ator, eu quero ser um jogador de futebol. Eu fiz essa pergunta para meu filho de Davi, de 4 anos, ele respondeu: papai, eu quero ser um leitor de livros, eu quero ser pastor, e eu quero ser o Batman. Eu ficaria com a terceira opção. A pergunta é: quantos de vocês estão fazendo aquilo que gostam? Você se sente realizado na sua profissão, no seu chamado? Você é feliz no lugar onde você está inserido? Você está fazendo o que quer realmente fazer? Você tem satisfação no seu trabalho? Caso a sua resposta seja negativa, você pode perguntar assim: pastor, como eu descubro isso? Como eu vou descobrir? Como eu vou descobrir a minha vocação? Como eu vou descobrir o meu propósito de vida? Bom, a resposta para esta pergunta está no livro de Jeremias. Eu queria que você abrisse o seu livro em Jeremias, capítulo 1, de verso 1 em diante. Deus vai falar com você esta manhã, eu creio nisso. O tema da mensagem de hoje é: o Deus que te chama. O Deus que te chama. Com muita reverência, vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 1, de verso 1 em diante. Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão. Meus irmãos, vamos sempre andar com as Bíblias em mãos, porque nós somos conhecidos como o povo do livro. Amém? Jeremias capítulo 1 de verso 1. Eu vou ler a partir do verso 4 então, com vocês. A palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que te nascesses te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor respondeu: não digas sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar.
Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declarou o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Meus irmãos, Jeremias é chamado para pregar um povo de coração obstinado, de coração dura. Era uma nação cheia de corrupção, de injustiças, um povo que vivia sob o peso da idolatria. E só para lembrar como pano de fundo, depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Jeremias, ele começa o seu ministério profético no 13º ano do reinado de Josias. Ele exerceu o seu ministério no período que antecedeu o cativeiro babilônico. Muitas vezes, Jeremias é mal compreendido por ser o profeta chorão, mas de fato, ele era um pregador determinado, um homem dedicado, bondoso, visionário de Deus. Coragem e resistência servem de exemplos para nivelar, meus irmãos, os grandes homens de Deus. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo viu o seu ministério como de Jeremias. O ministério de Jeremias nos ensina 3 questões. Aprendemos 3 lições com o ministério e com o chamado de Jeremias. Em primeiro lugar, o Deus que te chama é o Deus que te comissiona. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Deus que te chama é o Deus que te comissiona. Quando nós olhamos o verso 4 e o verso 5, o texto é claro. Jeremias, ele vem de uma cidade simples chamada Anatote, ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. Foi um homem do campo, um homem simples, que conhecia bem a lavoura. Não é à toa que ele mesmo descreve com ternura o lugar que morava. Jeremias 12:10 diz que era uma terra preciosa. Jeremias, ele vem de uma família sacerdotal, mas o seu chamado crescia com uma tempestade dentro do seu coração. Enquanto Jeremias estava sendo carregado desde o ventre da sua mãe, meus irmãos, o Senhor estava preparando tudo para a sua chegada. Eu creio que esses são os processos de Deus para a formação de um homem e de uma mulher. Mas agora, Jeremias recebe 4 declarações divinas. 4. Eu queria que você repetisse comigo, diga assim: eu te formei, eu te conheci, eu te consagrei e eu te designei. Vamos entender melhor o que significa isso. Quando Deus diz, eu te formei, significa que Deus é soberano e controlador de toda a sua história. Quando Deus diz, eu te conheci, esta palavra no hebraico é yada. Não se trata de conhecimento pessoal, mas de aprovação, de escolha e de compromisso pessoal com Deus. Quando Deus nos fala, ei, eu te consagrei, significa que Deus o tirou para si, Deus o separou, Deus o escolheu para si. Deus te escolheu, irmão? Quando Deus diz, eu te designei, Deus o chamou para uma grande tarefa árdua, numa hora solene, mas para um alcance internacional. Antes de ser pastor, eu trabalhei como missionário na Junta de Missões Nacionais Batistas. Eu não sei se você conhece. Trabalhou eu, a minha esposa, o falecido pastor Renato, hoje também a pastora Camila Miguel. Muitas pessoas trabalharam lá. E eu trabalhei na área de captação de recursos como missionário, eu visitava os campos. E eu conheci um homem que certa vez foi pregar numa igreja em São Paulo. Esse homem estava de gravata, de paletó, bem arrumado. Ele ia pregar o evangelho em uma igreja. Ele se perdeu.
Quando ele se perde, ele passa por uma rua muito, muito feia em São Paulo. Ele chega nessa rua, ele começa a ver vários moradores em estado de drogadição, pessoas como zumbis na rua. Ele olha para Deus, olha para o céu e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele conta a história que Deus, o Espírito Santo fala para ele o seguinte: será que é de você que eu tenho que ter misericórdia? Ou você tem que ter misericórdia dessas pessoas? Alguns anos depois, ele cria um dos maiores projetos de Deus para resgatar as pessoas em estado de drogadição do Brasil, chamado Cristolândia. Você já deve ter ouvido falar. Está em todas as páginas de todos os jornais. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que todo cristão tem um chamado, o primeiro para crer e para conhecer Jesus, e depois para uma finalidade. Todo chamado de Deus envolve pessoas. Deus te chama para cuidar de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. A escolha de Deus não é exclusiva apenas para Jeremias, não. É para todo cristão, é para todo aquele que tem chamado. Você não escolheu a Deus, mas Ele te escolheu. Se você deseja saber quem você é, você precisa saber de quem você é. Eu gosto do texto de João capítulo 15, verso 16. Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Mas essa promessa, meus irmãos, é para toda a igreja de Cristo. O chamado de Deus é incontestável, a sua voz é clara, é como a voz de muitas águas. O chamado de Deus é como algemas invisíveis, como diz Jim Elliot. Todas as portas estão abertas e você só consegue enxergar uma. Aquilo começa a arder dentro do seu coração, começa a pulsar dentro de você. Você escuta a voz do grande eu sou, e aquela voz começa a mexer com você, começa a te formar, começa a mexer com as suas estruturas, porque Deus que chama, não é a gente. Deus te formou, Ele te conhece, Ele te consagrou e Ele te designou às nações. Agora tem um problema. Pare de ficar colecionando promessas. O que é isso, pastor? Tem crente que fica colecionando promessas. Como é que é isso? Ah, mas Deus me chamou para ser missionário. Ah, mas Deus me chamou para ser pastor. Ah, mas Deus me chamou para ser um grande empresário e mudar o ambiente onde eu estou inserido. Deus me chamou para ser um médico missionário. E Deus me chamou, meus irmãos. A pior coisa do mundo é o homem não estar no centro da vontade de Deus, porque o homem só é feliz quando ele está no centro da vontade do Pai. Meus irmãos, isso tem a ver com a gente. Então, quando Deus te chama, Ele te coloca dentro do seu coração uma convicção profunda. Entenda uma coisa: você nasceu para este tempo, você não nasceu adiantado nem atrasado. O Senhor te formou desde o ventre da sua mãe. E Ele te comissiona assim para uma tarefa árdua, uma tarefa difícil. Talvez o seu comissionamento não seja para ficar com o microfone na mão, mas Ele te escolheu a este tempo para você pregar o Evangelho em um lugar onde você está plantado. E você não precisa ter um ambiente perfeito de trabalho para pregar o Evangelho. Você não precisa esperar a sua vida financeira estar perfeita para você pregar o Evangelho. Você não precisa de uma pós-graduação em teologia ou ser um grande erudito para pregar o Evangelho. Lembra dos homens incultos e letrados da igreja de Atos? Aqueles homens mudaram o mundo. Eles carregaram a mensagem da cruz, e onde eles passavam, eles transformavam pessoas. E Deus quer usar você. O Evangelho, nós precisamos nos dispor. Você precisa se dispor. Entenda que desde o ventre da sua mãe, Deus te chamou para viver algo extraordinário com Deus.
Isso não é mensagem coach, não é mensagem de autoajuda, é o Evangelho de Cristo. O Deus que nos chama é o Deus que nos comissiona, mas agora, o Deus que te chama é o Deus que te encoraja. Em segundo lugar, é pedagógico. Fala para a pessoa que está do seu lado de novo. O Deus que te chama é o Deus que te encoraja. Vamos olhar o texto. O verso 6 e o verso 7. O texto diz assim: então eu disse: Senhor, meu Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Verso 7. Mas o Senhor me respondeu: não diga sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Eu costumo dizer uma coisa: se o seu chamado não te assusta, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada. Jeremias é chamado para uma hora grave, uma hora solene. O chamado de Deus, ele assusta a gente. Ele tira a gente do pedestal. É como andar sobre as águas. O Evangelho só pode entrar no seu coração quando você não tiver nada em que você possa se apoiar. Às vezes Deus pega o homem, ele tira tudo do homem. Por que Ele faz isso? Para que você se apoie na pessoa de Cristo. É Cristo, meus irmãos. Somente Cristo, Ele é o nosso Senhor. O Evangelho, ele mexe com as nossas estruturas. Ele faz com que a gente viva uma vida radical. Uma vida com o Senhor. Uma vida plena. E Ele mexe com a gente sim. Vamos entender melhor o pano de fundo. Jeremias é chamado para esta hora grave, estou lendo quando eu acabei de dizer. Ele poderia seguir a carreira sacerdotal dos seus pais, da sua família. A maioria de nós escolheria o caminho mais fácil, sim. Mas naquele tempo, um sacerdote tinha uma vida mais tranquila, uma vida mais estável. Mas Deus estava chamando Jeremias para ser profeta. E os profetas não duram muito, irmãos. Os profetas sentem como Deus. Eles pensam como Deus. Eles sentem a dor de uma nação como Deus. Deus estava chamando Jeremias para andar sobre as águas, para depender inteiramente de Deus. Então Jeremias, ao ser chamado por Deus agora, ele olha para a sua responsabilidade, e o que acontece? Ele hesitou. Ele olha para o trabalho diante de si, ele olha para a perversidade de Israel, ele olha para as suas fraquezas, ele convenceu-se que não era a pessoa certa para o trabalho. Ele diz: Senhor, eu não sei falar porque sou apenas um menino. Eu preciso abrir um parênteses. Somente gente nobre faz isso. Tem gente que é líder e já estupa o peito, diz assim: eu sou o cara, conta comigo. Deixa que eu oro, eu prego. Pastor, Deus tem falado algumas palavras, eu acho que eu preciso fazer isso. Meus irmãos, os verdadeiros homens de Deus, os profetas do Antigo Testamento, eles não queriam esse trabalho. Mas o comissionamento ardia no peito. E eu fecho parênteses. Jeremias agora, ele apresenta duas objeções. Ele diz assim: Senhor, eu sou jovem demais e eu não tenho influência. E eu preciso dizer uma coisa para você nesta manhã: pare de achar que você precisa ter influência para pregar o Evangelho. Pare de achar que você precisa ter tantos seguidores no Instagram para pregar o Evangelho. Pare de achar que você precisa ter relacionamentos estratégicos para pregar o Evangelho. O que você precisa é ser encorajado por Deus. Se você observar o texto de Jeremias capítulo 20, verso 7, o texto é lindo. Diz assim: olha, seduziste-me e me deixei seduzir, derrubaste-me e me venceste. É Jeremias falando com Deus. Segundo alguns teólogos, Jeremias era uma pessoa tímida, uma pessoa sensível,
um ser humano honesto, impulsivo em alguns momentos, corajoso, confiante. Havia um conflito interno dentro do seu coração, sim. Mas se Jeremias fosse agora escolhido pela sua empresa, ou se Jeremias fosse, nós vamos melhorar, se a gente agora criasse um departamento pessoal para achar profetas e missionários, pastores, Jeremias seria o último da fila, o último dos últimos. E eu preciso ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, de verso 27 a 29, que diz assim, eu amo esse texto. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém, essa parte maravilhosa, para que ninguém se vanglorie diante dele. É Ele, meus irmãos. Deus escolhe os fracos como instrumentos poderosos para mudar o mundo. Você tem noção que é isso? Você tem noção do que eu estou falando? Olha, eu gosto muito de C.S. Lewis, eu não sei se você já leu, é apaixonante. Eu sou apaixonado pelos livros de C.S. Lewis e pelo filme As Crônicas de Nárnia. Deixa eu explicar o que eu quero dizer para vocês. Eu estou ensinando meu filho Davi a ler os livros de C.S. Lewis, e agora tem as versões Kids. E a gente assistiu um filme, que foi o terceiro filme das Crônicas de Nárnia. Deixa eu explicar onde eu quero chegar. Eu preciso de atenção. O que acontece? Tem um jovem chamado Eustáquio. Ele é um jovem chato, murmurador, ele é crítico, ele é impulsivo, ele é orgulhoso e ele é prepotente. Esse jovem é chamado para ir à ilha de Nárnia e ajudar a combater os inimigos daquela ilha. Esse é um filme alegórico que fala sobre as coisas de Deus. Tem um personagem do filme chamado Aslan, que é um rei, que é o leão, que simboliza Jesus. Quando esse jovem tem um encontro com o rei Aslan, o leão ele pega a sua patinha, ele toca 3 vezes na terra e aquele jovem é derrubado. Quando ele levanta, ele se levanta transformado. O que eu quero dizer com essa história? Essa história me ensinou muito. Deus pega as coisas mais insignificantes do mundo, as coisas que ninguém quer, as mais desprezadas pelo mundo, e Ele fere a gente. Depois que Ele fere, a gente é derrubado, e quando a gente se levanta como obreiros aprovados para pregar o nome de Cristo. É Cristo Jesus, meus irmãos. Cristo faz isso, Ele derruba o homem, mas depois quando esse homem ele se levanta, Ele prega com poder, meus irmãos, Ele prega com poder divino. Se você quer poder, aprenda a passar pelas pressões da vida. Deus faz isso com a gente. Ele não está olhando pelas suas habilidades, Ele olha pelo seu coração. Ele sabe dos anseios que você passou no passado. Deus é especialista em fazer com que os improváveis mudem o mundo. Ele pega um homem simples como Jeremias para martelar aos corações endurecidos. Jeremias 23, verso 29, meus irmãos,